Então vamos lá, né? O capítulo de hoje é uma continuação da semana passada, né? Sim. Reaproximação. Reaproximação. Aí vem toda a explicação, né? Por que toda a situação que o homem estava passando, né? Uhum. Aí o capítulo começa assim, né? Quando Cipriana regressou em companhia dos demais amigos, encontrou-me banhado em lágrimas e ouviu a estranha narrativa de meu avô semilúcido. Esboçou complacente gesto e disse bondosa: sabia, André, que não terias vindo para nenhum resultado. Então, quando ele foi enviado lá atrás, tudo, já havia um porquê, né? Já havia sido identificado uma necessidade, né? Sim. Por isso que ele havia sido encaminhado para aquelas regiões lá com as cavernas pelo instrutor Eusébio. Grande Eusébio. Aí vem a primeira questão, né? De que forma Cipriana ampara o senhor Cláudio, avô paterno de André? Meu avô? Aí tá a avó, né? Mas é um dos resquícios dos defeitos das questões que eu não identifiquei. Uhum. Mas é avô. A pergunta em si, né? É, A avó. tá a avó, mas é avô. Sim. Então, assim, a diretora ponderou serena e na minha a minha discreção. Viagem. Discreção é viagem? Isso. Através do pretérito e obtemperou. Dispomos de tempo curto e, como não será possível ao doente acompanhar-nos, cumpre interná-lo já em algum recolhimento aqui mesmo. Meu avô, malgrado o júbilo de te haver reconhecido, não guardava razoável equilíbrio. Pronunciava frases desconexas em que o nome de Ismênia era repetido a cada passo. Não podemos esquecer, acentuou a venerável instrutora, que o irmão Cláudio precisa de tratamento e de cuidado. É importante prever, é impossível prever quando se achará em condições de respirar a atmosfera mais elevada. Assim dizendo, a generosa e meiga auscultou o velhinho semilouco, examinando-o maternalmente. Acabou. Aí já começa. A próxima já é a segunda, né? Então, ela disse para ele ficar internado, né? Ela ajudou, a maneira que ela encontrou de ajudar foi... Ele não estava preparado ainda, né? Estava delirando, coitado, né? Aqui pelo que dá a entender, ele estava tão identificado com aqueles ambientes e não tinha outra forma naquele momento de fazer alguma coisa para ele, a não ser manter ele ali naquela região mesmo. Que eu imagino que se ele fosse levado a algum outro local, talvez causasse um distúrbio maior ainda para ele. Nesse momento, né, que ele estava meio doidão ainda. Sim. Porque provavelmente ele... vamos dizer assim, os laços que o prendia naquela região, vamos dizer assim, a faixa de pensamento dele era tão materializada, tão apegada àquelas coisas, que ele ainda precisava ficar um tempinho ali. Então, apesar de tudo, né? Apesar de ter visto o neto, ter sim. falado do lance da Ismênia, né? Mesmo assim ele ainda estava... Ainda tinha um filtro, né? Ele estava meio que dementado ainda, né? Não estava... que negócio, ele não estava meio que falando coisa com coisa, né? Isso. Aí não Mas dá... ele sentiu o golpe, né? Quando soube ele lembrou da Ismênia lá. Sim.
frases desconexas. Porque ele sentiu, né, na pele a consequência do que ele fez, né? Que é, infelizmente, aquilo que acontece a muita gente, porque como a maioria ainda está nessa de achar que ou você vai para o céu ou você vai para o inferno, quando encontra a realidade de que a coisa é diferente, aí a pessoa fica muitas vezes numa situação assim de desequilíbrio mesmo, né? Porque eu imagino que assim, a pessoa acha que com a morte acaba tudo, aí vê que depois da morte não acabou tudo, quer dizer, ele continua. E aí é o remorso, né? O remorso, o arrependimento de ter feito tudo coisas erradas, isso tudo faz com que a pessoa fique biruta, né? Que é o caso dele, que estava meio biruta já. Mas o legal, não sei se você pode usar se é que a gente pode usar essa palavra, é que ele, com essa lembrança da Ismene, e ele fazer esse link, né, entre as atitudes dele com a irmã Ismene e a situação que ele se encontra hoje, fazer esse link, a razão pela qual, pelo menos um nível de esclarecimento ele tinha, né? Eu estou aqui por causa disso. Agora tem gente que não sabe nem por que está naquela situação. Seria pior ainda, né? Eu acho que essa luz aí, esse link que ele estava tendo a oportunidade de fazer, que se vamos dizer, se oficializou com a presença do André ali, né? Foi um passo bem legal para a reconciliação. Na verdade, ele não tinha pensamento para mais nada, só para dinheiro, né? Aí o André despertou. O foco foi o insight nele. Isso. E ele tinha um resquício do que ele tinha feito antes. Porque no capítulo anterior, quando ele fala assim, quando André Luz já chega para eles, os dois se tornam visíveis. O André começa a conversar com ele, ele fala: será o castigo? Minha falta para com Ismênia exigia punição. Isso, essa frase aí Aí foi, vamos dizer assim, aquele flash assim de consciência, que ele entendeu, né, que ele agiu completamente errado com a irmã, que era uma irmã de criação, não era uma irmã de sangue. E aí ele, é justamente esse momento que ele consegue ser ajudado, porque aí ele começa a entender que ele estava errado, que ele se arrependia. Ele reconheceu o erro, né? Ele fala, exigia punição, quer dizer, ele mesmo reconhece que ele merecia ser punido. Então é uma forma de reconhecimento daquilo que ele fez de errado, que isso aí possibilitou ele ser ajudado. Mas acho que o remorso de ter feito isso era tão grande que ele já ficou meio biruta, né? Meio lelé. Juntou o inútil com o desagradável. Aí vem a segunda questão, né? Qual a orientação de Cipriana para que o senhor Cláudio alcançasse mais rápida e eficiente melhora? Decorridos alguns instantes, se informou, né? Ela: André, nosso enfermo, para melhorar com mais rapidez e eficiência, deveria retornar à experiência carnal. Nesse caso, então, disse eu humilde, poderíamos merecer seu auxílio, irmã? Como não? Em se tratando de reencarnação, por meras atividades reparadoras, sem projeção dos interesses coletivos, de modo mais amplo, nosso concurso pessoal pode ser mais decisivo e imediato. Temos nesse sítio grande número de benfeitores, providenciando reencarnações em grande escala nos círculos regenerativos. Vejamos como estudar a situação futura desse irmão. Submeteu o doente a carinhoso interrogatório. O ancião, comovido, contou que seu genitor, ao se casar, conduziu para o lar uma filha de sua mocidade
turbulenta, a qual a mãezinha acolhera com doçura. Essa irmã lhe fora mais tarde ama desvelada, tornando-se-lhe credora de justa gratidão. Todavia, enseguecido pelo propósito inferior de possuir dinheiro desmedidamente, despojou dos bens que lhe cabiam, por ocasião do falecimento dos pais que, vitimados por febre maligna, o haviam deixado em vésperas de casamento. Ismênia, espoliada, depois de chorar e reclamar debalde, foi compelida a homiziar-se em residência de família abastada, que lhe cedeu por favor o lugar de copeira com remuneração desprezível. Soube que, premida por dificuldades materiais de toda parte, desposaram um analfabeto, homem rude e cruel que a se viciara e lhe dera algumas filhas em dolorosas condições de miserabilidade. Exposto o desvio máximo de seu caminho, passou a comentar os indignos ideais que nutria no terreno da sovinice, estremecendo-nos os corações. Ele acabou com a vida da irmã, né? Uhum. Quando tirou ela da... Jogou ela na sarjeta, né? Ali. Sim. Quando ele... Como é o termo que ele usou? Despojou dos bens que lhe cabiam. Despojou ela se casou, né? Mas é engraçado, com certeza então o pai não tinha registrado ela, né? Ele só levou para criar, né? Provavelmente. Se tivesse alguma ligação oficial, ele não conseguiria nada, né? Ela era irmã dele por pai de pai, né? Isso. Porque Mas não devia ter documento nenhum, né? Então... Não devia ter, naquela época não existia exame de DNA, não tinha né? DNA, pois é. Aí os pais morreram e ele falou, pai, agora. Uhum. E aí, como provavelmente ela não foi registrada como filha, Uhum. aí foi fácil para ele, provavelmente, despejá-la, né, da casa e de todos os bens, né? Uhum. Provavelmente o homem também não deve ter deixado um testamento com algum benefício para ela. Provavelmente não, Aí ela, na verdade, ela teve um azar duplo, né? Primeiro perdeu tudo por causa do irmão, que tomou tudo dela. Depois, aí foi trabalhar numa casa onde praticamente era sem escravidão. Tá. E em terceiro ainda casou com um cara ainda... Tudo errado. Tudo errado. Essa é azarada, viu? Nossa Senhora. E pelo jeito ele sabia de tudo já, né? Porque ele contou a história lá na entrevista, né? Ou não, o André que está descrevendo, né? Eu não sei se ele já sabia ou... Não, provavelmente... Não, ele contou que se genitor. Né? Sim, provavelmente ele sabia, porque aqui é ele que está contando, né? Sim, É ele mesmo que está contando. É isso mesmo. Isso. Então ele deve ter acompanhado a situação e simplesmente se omitiu, né? Não fez nada. Quer dizer, via a irmã de criação, a meia-irmã, né? Que não deixa de ser uma meia-irmã. O importante era o dinheiro, né? E só observou ela se lascando na vida e ele com tudo o dinheiro. Mas aqui eu achei interessante isso, ó, nosso enfermo, para melhorar com mais rapidez e eficiência, deveria retornar à experiência carnal. Então, é a situação que a pessoa se encontra nesse estado, não tem outra solução. A solução é a reencarnação. Tem que resgatar, né? Tem que descer de novo. É porque, nesse estado mental, ele não iria aproveitar coisa alguma no plano espiritual, né? Diferente do André Luiz. O André Luiz não ficou dementado. Então, ele relata toda essa série, todo o aprendizado que ele teve. Então, ele conseguiu aproveitar todos os ensinamentos, né? Agora, no caso do avô dele, não tinha condições, porque o homem estava biruta. Uhum. Não havia outra solução para ele. Sim. Então, de qualquer forma, fica claro aí que aqui é o lugar, né? Porque lá em cima teria as opções de tratar dele, levar para o hospital, né? Ficar tentando fazer ele melhorar.
Mas desce vai lá de volta, pô, que é lá que é o lugar. O débito dele era aqui, né? É como fala, né? O corpo físico é um mata-borrão do espírito. Então, ele precisava voltar para tentar recompor, inclusive, a própria sanidade mental, né? Então, por isso que o pessoal pergunta, mas se eu tive reencarnações anteriores, por que eu não me lembro? Imagina um cidadão desse, depois, quando chegasse na adolescência, vida adulta, e lembrasse de tudo que ele fez. Não, e ele vai reencarnar de um jeitinho bem especial. Não, a reencarnação não se tornaria uma coisa benéfica. Então, se ele lembrasse de tudo isso aqui, ele voltaria a mente ficaria totalmente desequilibrada de novo. Então, o esquecimento que a gente tem das encarnações passadas é o melhor remédio. Porque a gente fica muito com curiosidade para saber, o que será que eu fui? Pessoal, será que eu fui algum príncipe, algum rei, imperador, uma coisa assim? 99,9% você foi ou servo da gleba, ou escravo, ou plebe miserável. Então, não é bom lembrar, porque se a gente está aqui ainda, é porque bonzinho a gente não foi. Como diz Tiana, você estava lá vendo Cristo crucificado, não falou nada. Pois é. Pelo menos uma estilingada você deu na cruz. Você estava lá, botou vinagre na boca. Vê que foi você que botou vinagre na boca. Pô, Tiana, mas logo eu. Rapaz. Ou então a gente andou queimando gente na fogueira na Idade Média. Então, Foi. Uma vez eu fiz... Acho que eu posso contar isso, né? Eu fiz aquele P3B, né? Aquele mais pesado. Sim. Aí veio a resposta lá. Que eu tinha alguém atrás de mim para cobrando uma dívida minha, porque eu mandei matar um monte de gente. Minha nossa. Eu falei, nossa senhora. Falei, meu Deus do céu, então você, pelo amor de Deus, apaga isso aí. Afasta de mim esse cálice, né? Afasta de mim esse cálice. Se foi, eu peço perdão. Porque, não me passa 1 milímetro na cabeça de ter uma atitude dessa. Eu já estou buscando meus estudinhos aqui, estou procurando meu caminho. Já tô mais encaminhado, vamos dizer. Vê se dá um desconto. Já estou encaminhado. Porque pelo menos dentro do nível de consciência que eu tenho nessa encarnação. Então. A mudança interior já é um progresso. Sim. Não é porque assim, a gente pensa muito assim em ação e reação. Eu mandei matar, eu vou ser assassinado. Não funciona assim, dessa forma, a lei de causa e efeito. Então, muitas vezes você vai ter que responder daquilo que você fez, mas conforme a sua evolução da sua consciência, mudança de consciência, isso pode ser muitíssimamente amenizado. Sim. Então, a sintonia do bem, ela não existe distorção entre a sintonia do bem e o seu íntimo, se você tem essa tendência. A partir do momento que você está sincronizando, eu entendo assim, né? A partir do momento que você sincroniza com o bem, independente dos seus débitos, eu acho que você tem um resgate, assim, um abatimento bem, né? Porque, você mostrou sinceridade. Isso é íntimo, né? E não tem como você distorcer ou enganar isso. Fazer isso passar por. Então, a partir do momento que você caiu a sua ficha e você, dobra o joelho, põe o joelho no chão, abaixa a cabeça, né? Eu acho que Deus deve dar um créditozinho para você aí, né, velho? Porque eu acho que na trajetória nossa, aí sabe-se lá o que eu fui, obviamente que tem tropeços, acredito. Acredito muito. Eu já tive sonhos, já tive sonhos, assim, numa época em que eu me questionava muito a respeito do por que eu vivia aqui no Brasil, porque eu nunca me identifiquei muito com o Brasil.
Eu tive 2 sonhos que eu estive na Segunda Guerra Mundial, e pela descrição do sonho, assim, eu era do exército britânico. Porque eu tinha um nome em inglês que eu não consegui guardar de memória quando eu acordei. E eu vi no desfile assim, da tropa, tinha aquele tocador de gaita de fole na frente da tropa. É só o exército britânico que tem isso. Eu acho que aquilo é escocês, né? De origem escocesa. É escocês, mas o exército britânico, como é junto, né? Escócia, Inglaterra e tudo mais, então eles têm esse... Só eles que têm isso. E o mais interessante é isso. Eu tinha um nome em inglês, eu sei que eu estava na França, e pelo que eu associei, no início da Segunda Guerra Mundial. E agora eu já tive um outro sonho depois, também eu era inglês, mas isso foi entre, talvez, século XII, XIII, foi numa daquelas inumeráveis guerras que os ingleses e os franceses travaram ao longo da história na Idade Média. E nesse caso eu não vi grande coisa, porque guerra naquela época era uma coisa horrorosa, né? Era um martelando o crânio do outro, esmigalhando o crânio do outro, então era uma coisa horrorosa. Pau e pedra, né? Como diz a... Então, pode ter certeza, nenhum de nós aqui foi santo nas vidas passadas. A gente aqui tá tudo tendo que colher o que nós plantamos do passado. Então a gente não é nenhum anjinho. Se fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui. Engraçado, isso foi dito ontem. Isso foi dito ontem no curso de médio, não sei qual foi o assunto que surgiu. Aí o Vitor falou exatamente isso. Aqui não tem ninguém anjinho, não. Pode tirar o cavalinho da chuva. Sim. Vocês estão aqui porque aprontaram. Com certeza. Ou aprontar, já vem aqueles que é para fazer esse resgate. Vem uma criatura como Maria de Calcutá, Gandhi. São espíritos que vieram para cumprir determinadas tarefas, né? Evidentemente que eles devem ter tido algum tipo de delito lá atrás, mas, vieram com um coração, assim, mais apurado, né? Com uma sensibilidade maior para com terceiros e com os irmãos, né? Sim. São essas pessoas aí, vários outros, né? Espalhar o amor. Mas, assim como ainda tem os Gaddafi da vida, né? Os Gaddafi, os Saddam. Mas, por outro lado, tem os Hitlers da vida, tem os Gaddafis, tem os... tirando algumas exceções aí que são missionários, o resto... Sim. É tudo a mesma laia. Tudo. O importante é que a gente está tentando melhorar, né? Esse é o mais importante. A gente está sempre tentando melhorar, aprender e corrigir. É isso que é a reencarnação, é para isso. Sim. Eu acho que só o fato de você ter consciência de que você... Perfeito. Não foi flor que se cheire, né? Já deixa você mais esperto para... Sim. Trabalhar de uma forma que... Nem ficar pensando nisso, mas trabalhar de uma forma que você consiga se doar mais, né? Pro irmão, enfim. Sim. Perfeita a colocação aí, perfeito, cara. Já é um passo muito legal. Pelo menos a gente consegue já enxergar a escada, assim. O pé da escada. Pô, bicho, não tô vendo a escada, não. Se é. Nem escada você tá vendo? Eu sei que ela existe, mas... Você dessa altura e não tá vendo a escada, valia não. eu. Como diz Tianinha, para chegar no primeiro degrau, meu amigo, pô... Se você não tá vendo a escada nessa altura... Tem muita neblina. Tá muito nebuloso aí, né? Tem muita neblina. É triste. Mas aqui no caso dele, a única solução era a reencarnação mesmo, porque não tinha outro jeito. No plano espiritual ele não ia conseguir aprender nada. Ele estava completamente fora da realidade, né? Eu fico imaginando, rapaz, essas histórias que aparecem aí do André. Eu jamais teria coragem de fazer um negócio desse. Então eu sou muito melhor que o cara. Eu jamais faria mal para uma pessoa dessa forma, assim, de... saber que a pessoa vai sofrer, que você está jogando ela na rua, que você está fazendo... Isso é o fim do cara, né? O cara não tem que ter coração, o cara tem que ter um mínimo de sensibilidade, né, cara? Pior, existe esses espíritos assim, nessa condição, tá cheio. Hoje a gente pensa assim, né?
Mas a gente vê que ainda hoje tem gente que faz isso. Tem gente que a filha engravidou, é solteira, bota para fora de casa. Tem. Pior que tem. Então tem um monte de coisa. Acontece. Tem muitos desses moradores de rua aí, a maioria desses moradores de rua aí, é gente que tinha casa, tinha família. A família botou para fora na rua. Porque bebia, o pessoal não quis aguentar, botou para fora. Agora, novamente, a gente já comentou isso em fatos passados. Tem alguma coisa de resgate aí também, né? Não é possível. A ver que a Ismênia não foi flor que se cheire com ele lá para trás, né? Em outras. E perdeu a oportunidade de não fazer, de não se vingar, de não criar uma situação ruim. A gente não tem como saber exatamente o porquê. Ela parecia ser uma pessoa boa. Talvez a irmã tenha sido colocada ali para ele já como uma tentativa de fazer com que ele aprendesse a usar o dinheiro para o bem dos outros. E ele falhou. A oportunidade que ele não soube aproveitar. Sim. Eu sempre procuro enxergar também o seguinte, de repente ela fez alguma coisa para ele, no mesmo nível, colocaram ela do lado para ver se ele conseguia ignorar isso, né, e aproveitar. E ele não aproveitou a oportunidade, entendeu? Porque não é possível, a gente sempre está lendo está sempre escutando e lendo que nada aparece no seu caminho de graça, né? Nada. Mas se você for olhar, então, nessa circunstância, você vai ver que ela está mais um passo à frente dele, a partir do momento que ela se dispôs, que ela veio para ser irmã dele e ele jogou na rua, né? E aí o próprio encaminhar da vida dela, do ponto que ele mostra aqui, até o momento da reconciliação, ou seja, ela já estava apurada, mesmo que ela tenha feito algo para ele no passado. Sim. Entendeu? Daí, justamente, ela veio para tentar o resgate, ela não conseguiu. Tanto é que está tendo uma nova oportunidade agora. Exatamente. Porque ela não me parecia assim, uma pessoa revoltada tá passando pelo que ela passou. Então, ela me parece assim, um espírito que já estava assim, um passo adiante dele, né? Sim. E aí eu acho mais provável que ela tenha ido como uma pessoa para auxiliá-lo a tentar desprender da matéria, a poder aprender a usar o dinheiro para beneficiar os outros, e ele falhou nesse propósito dele. E aqui depois, pelo que a gente vai vindo mais para frente, ele vai ter que voltar já numa condição de pobreza, né? Tá se encaixando dentro dos conceitos aí, né? Dos conceitos que nós conhecemos, tal, que a doutrina prega e mostra. E eu acho que a história está muito parecido com esse desenrolar, essa descrição que a gente fez. Porque a gente pensa assim, sempre quando acontece alguma desgraça com alguém, está colhendo algo que a pessoa plantou. Nem sempre, dependendo da situação, porque a gente olha muito do ponto de vista material. Né? Ela perdeu tudo, ficou pobre, miserável, ela deve estar colhendo algo que plantou. Muitas vezes não. Na verdade, ela foi um espírito que veio para auxiliá-lo e ele é que falhou com ela. Então, nem sempre a gente pode acreditar que tudo é consequência daquilo que a gente fez. Muitas vezes é coisa da vida material. Justamente isso da vida. Que a gente fala, que o Alexandre insiste. Nós somos muito pontuais, né? A gente analisa dentro do espectro que nós estamos vivendo agora, vamos dizer. O pontual. A gente faz aquela análise pontual. A gente não conhece o contexto, o que vem lá de trás, né? Sim. Então, mas é aí que você consegue viajar, né? Você não conhece o todo. Então por que ela está ali no caminho dele? Realmente veio para ajudá-lo? Ela veio para resgatar? Ele fez alguma coisa parecida? Ela fez alguma coisa parecida com ele lá para trás, né? Isso. Sempre fica essa... Você tem a oportunidade de viajar, né? Porque você vê, ela tinha um coração mole, tinha um coração assim bem legal, bem... Só apesar de tudo que ela passou com ele, né? Ela
né? Não devolveu na mesma moeda. Não, vou me vingar desse cara. Ele foi na rua, eu vou correr atrás para poder me vingar dela. Eu não tinha esse sentimento. Eu estou falando muito isso porque a gente vê muito aí a questão de, poxa, mas que injustiça, né? Não existe injustiça. Alguém que olhasse de fora, pô, por que ele fez isso? Que injustiça, ela não merecia isso, pô. Mas você não tem noção do todo, né? Sim. Ela merecia, talvez, mas ele não deveria ter feito. De repente, é por aí. Ele deveria ter aproveitado a oportunidade e não ter feito isso com ela, né? Já que ela estava ali do lado dele, era irmã dele. Então, qualquer ação, né? Você resumiu o quê? Qualquer ação que não seja em direção ao amor, à conciliação, ao bom senso, o acolhimento, qualquer ação que seja contra essas palavras, a gente condena. Então... eu, assim, vejo que ela parece ser um espírito que não é muito apegado às coisas. Sim. Então, para ela, se ela tivesse dinheiro, se ela não tivesse dinheiro, ela não ia se importar muito, porque ela já estava bem adiante, né? Isso. Mas você vê que, só um detalhe puxando aqui agora, ela além de ser expulsa de casa, como o Cláudio mesmo comentou, ainda foi trabalhar numa condição de quase escrava, e para piorar ainda se juntou com um cara analfabeto, violento, que enfiou 3 filhas nela. Então, bicho, é muita coisa em cima de uma pessoa, que alguém que está de fora vai dizer assim, coitada, ela não merecia isso. Será? Pois é. E vamos que vamos. É que, assim, quando você faz o plano reencarnatório, nem tudo você programa. Tem muita coisa que acontece na vida da gente que é decisão do momento, é de agora que a gente está vivendo. Né? Porque não tem como você planejar detalhe por detalhe, minuto por minuto, como vai ser sua vida aqui na Terra. O plano reencarnatório é como se fossem linhas gerais. Detalhes a gente vai ver no momento que a gente estiver aqui. E a velha história aí, do que o Chico fala, não podemos eliminar ou esquecer o passado. Ou melhor, não podemos esquecer o passado, mas sim fazer um futuro diferente. Sim. Você não pode mudar o que está acontecendo. Isso, não pode mudar. Mas você pode voltar e começar de novo e ter um futuro diferente. Mas o futuro diferente você tem oportunidade. Você tem sempre o nesse instante adiante. É o daqui para frente. Você sabe que ontem teve aquele exercício lá no curso de médio, você escreveu uma mensagem para alguém sem saber para quem era, e a mensagem que me ocorreu foi exatamente essa do script que nós escolhemos, né? Uma mensagem que eu escrevi para a pessoa que estava atrás da folha, saiba que a gente está aqui cumprindo um script que nós mesmos fizemos, né? E então nós não devemos reclamar. O que acontece ao longo do caminho, você escolheu, então, e nós devemos agradecer sempre. Da mesma forma que a gente agradece quando acontece uma coisa boa, também agradecer quando acontece uma coisa ruim. Tentar enxergar o porquê da coisa ruim, né? Sim. Olha para trás, amigão. Peraí, de repente, olha para trás. Será que você fez lá atrás, hein? É um mix de erro do ser humano, ou você está resgatando, ou não tem nada a ver. São sempre as três formas de você avaliar, né? Mas não perde muito tempo com isso, não, que não vale a pena. Com certeza. Seja lá, é como diz o ortopedista, tendinite ou bursite, é o mesmo remédio, então não interessa o que é. Isso. É não olhar para trás, na verdade, né? Sempre daqui para frente e caminhar para frente, né? Com consciência. A partir do momento que se você apura a sua consciência, eu acho que você já está num caminho legal, né? Apura e não, putz, cara, que eu fiz? Com certeza. Tá, você fez, não fez? Tem consciência? Tem. Então, mas toca esse barco aí, cara. Esquece isso, muda de atitude, tem outra postura. Por aí vai. Então, vamos à terceira questão. Como será a reencarnação de Cláudio? Com quem deverá se reaproximar e por quê? E logo em seguida aí, será? Cipriana logo em seguida. Visitado o problema daquela natureza, habituada com o problema daquela natureza, esclareceu-me. Já conhecemos 2 pontos.
essenciais para o serviço que lhe competem. A necessidade de reaproximação com a Ismênia, que não sabemos onde se encontra, se encarnada ou não, e o imperativo da pobreza extrema com trabalho intensivo para que reeduque as próprias aspirações. De posse do endereço provável dos descendentes da irmã outrora espizinhada, Cipriana recomendou os dois companheiros nossos se encarregassem de rápida investigação na crosta terrestre, a fim de nos orientarmos quanto aos rumos a tomar no imprevisto acontecimento. Os emissários não se demoraram mais do que 90 minutos, rapidinho, trazendo boas novas que me reconfortavam. Localizaram a família de que o desditoso velhinho se referia em suas amargas reminiscências e trazia sensacional informação. Amigos de nossa esfera esclareceram-nos quanto a Ismênia, que ela reencarnara e vivia na fase juvenil das forças físicas. Corporificaram-se no mesmo tronco doméstico de que emprestara a colaboração da época em que meu avô a expulsara do campo familiar. Cipriana tudo ouviu, sensibilizada e interessando-se por nós, sugeriu organizarmos as bases da futura experiência, conquistando sem delongas as simpatias da jovem. A esse tempo, já nos achávamos na porta dentro de uma organização socorrista que recebeu a solicitação de nossa diretora em favor do enfermo, com excelente disposição de servir-nos. Cercado de... Até aí, né? Até aí. Aí a Cipriana, o nome dela, né? Tá agindo como pistolão, né? Quem indicou, né? Isso. Lá também tem, deixa comigo, que eu vou ajeitar essa reencarnação. Ela se envolveu no caso, né? Se envolveu. Ela já estava meio que habituada, como coloca aqui, né? Recebeu a solicitação da nossa diretora em favor do enfermo. Então foi lá e falou, ó, bota esse aqui na frente. Deixa eu furar a fila aqui. Passa o menino está precisando muito, então... Porque é o que ela coloca aqui na anterior. Temos nesses sítios grande número de benfeitores providenciando reencarnações em grande escala. Os ciclos regenerativos. Você vê, às vezes, mulher aí engravida, vem 7 de uma vez. É isso aí. É um monte de gente tá ali empurrando o pessoal da fila. Vai! Bicho. Complicado. Tem muita gente precisando descer, tem pouca gente querendo ficar grávida. Pois é. Mas aqui eu achei interessante, ele coloca... o imperativo da pobreza extrema com trabalho intensivo para que reeduque as próprias aspirações. Ou seja, de rico, ele vai vir numa família extremamente pobre. Exatamente. E para não morrer de fome, ele vai ter que trabalhar e muito. Reeducar essas aspirações dele, essa mania de grandeza dele, né, de riqueza a qualquer preço, vai pagar caro, velho. Por isso que você vê muita gente aí numa pobreza franciscana, como dizia minha mãe. Cara na pobreza franciscana, e o cara tem umas ideias de gente rica. Sim. Que é isso? Pessoa que foi rico no passado, tá na pobreza agora para reeducar as suas aspirações, como ela coloca aqui. Como eu vou cozido da rota caviar, né? Tem muita gente aí. Tem. Farinha e a rota peru. Outra coisa que eu achei interessante aqui, ela coloca assim que
corporificar-se no mesmo tronco doméstico a que emprestara colaboração na época em que meu avô a expulsara do campo familiar. Ou seja, ela estava sendo parente dela mesma no passado. Então, aqui vem mostrar que aquele negócio que está no Antigo Testamento é pura realidade. Né? Quando lá no Antigo Testamento fala que os pais serão punidos na terceira e quarta geração, é isso daqui. O Antigo Testamento, o que está falando? Claramente, reencarnação. Sim. Então, como que você vai ser punido na terceira e quarta geração? Porque é você que vai estar reencarnado na terceira e quarta geração da sua própria família. Você que vai estar lá, né? Sim. Você será o protagonista. Aqui no caso, ela estava sendo bisneta dela mesma. É como, por exemplo, meu bisavô, que era italiano, é como se eu fosse reencarnação do meu bisavô. Meu bisavô sou eu. Faz sentido, né, cara? Então você vê que o que está no Antigo Testamento não é uma mentira, é só uma coisa figurada. Porque lá diz assim, que você vai resgatar os seus pecados, né, os pais resgatarão os seus pecados na terceira e quarta geração. Se a gente tirar a reencarnação dessa história, é uma coisa meio assim, sem sentido. Por que o neto e o bisneto da pessoa vai sofrer pelo que o avô ou o bisavô fez de errado? Não tem sentido. Em função da nossa unicidade, né? Somos únicos. Então, Desde a nossa criação até esse ponto. Se você não adotar a reencarnação como algo que exista, fica um negócio absurdo, porque Deus, então, é um Deus horrível. Sim, ué. Que vai punir o neto ou o bisneto por erro de outra pessoa. Não tem sentido isso aí. Então, a única e lógica interpretação desse texto é que está falando de reencarnação. Só que quem interpreta a Bíblia, por exemplo, evangélico ou católico, não entende, porque para eles reencarnação não existe. Não existe. Então é coisa de Deus, mas eles próprios se contradizem. Isso eu assisto muitas vezes programa evangélico, né, de pastor explicando a Bíblia, e ele já elencou vários textos em que no próprio profeta Isaías diz que Deus não pune você por erro dos outros. Não faz sentido. Então, o próprio texto bíblico está consoante ao que está dizendo que os pais são punidos na terceira e quarta geração, mas eles interpretam isso não como reencarnação. Então, como se fosse Deus, né? Deus fazendo isso. Deus não pune ninguém, né? Pois é. Deus é bom e justo por... Você está só colhendo, né? Você plantou e está colhendo. Vai colher quantas gerações depois, mas vai colher, pô. Mas vocês não têm essa consciência. Eles não entendem isso como reencarnação. Então fica uma coisa absurda, porque Deus pune alguém que não fez nada de errado por erro dos outros. Eles ficam daquela que a gente está falando aí. Eu acho que Deus está me chicoteando. Entendeu? É interessante que a prioridade é sempre você vir e resgatar, né? Aí você vai perdendo as oportunidades, aí você vem de novo. Aí é vir para resgatar, aí você perde a oportunidade de novo. Então, a prioridade não é você resgatar na encarnação seguinte, só que você não consegue. De novo está aí, né, a história de que a gente está aqui porque não é força cheia. Né? A velha história. Quem não aprende pelo amor, aprende Aí tu vem de novo, tem uma hora que você, cansei. Vem, toma na cabeça de novo, volta, vem, toma na cabeça de novo, e fica nessa. Até o dia que a ficha cair. É por isso que nós estamos aqui nesse
como diz Não estamos aqui de graça. na sabedoria oriental, né, nas filosofias orientais, né, do hinduísmo, nós estamos na samsara, ou seja, a roda das reencarnações. A gente nunca sai dessa roda, porque a gente está sempre fazendo as coisas erradas, está sempre rodando. Passa aí disso, meu amigo, eu vou te contar, amigão. O exemplo é Jesus. Você olha para Jesus e olha para vocês e fala, nossa, meu Deus do céu, rapaz. Tem gente que já fala assim, na próxima eu resolvo isso. Pô, então já está perdendo essa já, né? Pois é. Já perdeu um pontinho, aumentou seu débito lá. Chega lá, a conta está maior, filho. Tem juro e correção. Tem correção. Juro brasileiro. Fazendo uma comparação muito apropriada a um certo dirigente político aí, é como se a gente estivesse no jogo de futebol, o jogador entra e não vai fazer nada. Ah, não, deixa para o próximo jogo eu marco o gol. Tem sentido, tem lógica isso. Você tá no jogo é para jogar, joga aí, fica perdendo tempo não. Preferência sem falta, vai. Aproveita, vamos aproveitar. O cara entra dando tesoura, né? Dando carrinho por trás, aí. Aí a quarta questão, por que Cláudio não poderia se ausentar por aproximadamente uns 2 anos da Casa de Assistência Fraterna antes de sua reencarnação? 2 anos. Cercando de todas as atenções, meu amigo credor, a estimada benfeitora frisou dirigindo-se a mim. Nosso amigo, durante 2 anos aproximadamente, não poderá ausentar-se dessa Casa de Assistência Fraterna. Permanece ainda profundamente identificado com a atmosfera desses sítios. Visitá-lo-emos seguidamente, amparando com os nossos recursos, até que possa respirar de novo os ares da crosta. É de notar, você vê que a crosta está melhor do que lá, hein? Putz. É de notar que a mente dele não se libertará das teias da incompreensão com facilidade. E nesse estado não volveria com êxito ao educandário da carne. Acatei a ponderação, acompanhando o curso das providências para o caso. Cipriana contemplou enternecida a entidade demente e prosseguiu bondosa. Tentemos trazer Ismênia até aqui para os trabalhos preparatórios de reaproximação. Achando-se presentemente na juventude terrestre, provavelmente nos auxiliará no momento preciso, recebendo o irmão perturbado em seu próprio instituto doméstico. Antes de mais nada, porém, necessitamos da simpatia dela em face ao nosso programa de reerguimento. Se Ismênia do resto, prometeu a interlocutora decidida. O retorno de Cláudio à esfera física terá características muito pessoais, sem reflexo de maior importância no espírito coletivo, pelo que nós mesmos poderemos providenciar quase tudo. Quer ler, Cláudio? Vai lá, confiando o enfermo aos beneméritos companheiros que velavam na casa de amor cristão em que nos asiláramos, dirigimos-nos para o rio onde Ismênia seria encontrada por nós em modesto lar de Bangu. Aí no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Em plena madrugada, entramos respeitosos na humilde residência. A irmã do meu avô era agora a 6ª filha daquela senhora que na existência física era conhecida por neta da velha Ismênia. Ou seja, ela era bisneta dela mesma. Dela mesma. Cuja personalidade para a família terrena se perdera no tempo, e que não era outra senão a menina e moça, sob nossos olhos de volta às tarefas aperfeiçoadoras da luta carnal. Tudo ali respirava pobreza digna e adorável simplicidade. Adiantando-se, Cipriana colocou a destra sobre a fronte da jovem adormecida, como a chamá-la até nós.
efetivamente decorridos instantes, veio a ter conosco e, reparando que nossa orientadora, envolta em luz intensa, a cobria com um gesto de bênção, ajoelhou-se desligada da matéria, exclamando em lágrimas de júbilo: Mãe Celestial, quem sou eu para receber a graça da vossa visita? Sou indigna servidora. Pensou que era Maria, né? Com certeza. Provavelmente, porque ela falou de Mãe novo, Celestial. ela já teve isso lá no passado, né? Sim. O pessoal vê uma mulher toda, né, brilhante, é Nossa Senhora. E aí você vê que ela também, pela atitude, ela realmente era uma pessoa boa, era uma pessoa até de verdade. de princípios bons. Aí cobriu o rosto com as mãos, sentindo talvez ofuscada pela claridade sublime, e contendo a custo a comoção, a estuar-lhe no peito, mas nossa veneranda benfeitora aproximou-se, pousou-lhe as mãos carinhosas na vasta cabeleira negra e falou compassiva: Minha filha, sou apenas tua irmã, tua amiga. Ouve. Quais são tuas intenções na vida? Como a jovem erguesse para ela os olhos lacrimosos, acrescentou a nobre mensageira: Precisamos da tua colaboração e não desejamos ser amigos inúteis. Em que te podemos servir? Decorreram pesados instantes de expectação. Fala, acrescentou Cipriana prestimosa, explica-te sem receios. Voz entrecortada pela comoção lembrou com ingenuidade juvenil: Minha mãe, se eu puder rogar-vos alguma coisa, peço-vos auxílio para Nicanor. Somos noivos há quase 2 anos, mas somos pobres. Trabalho na indústria de tecelagem com salário reduzido para ajudar a manutenção de nossa casa. Nicanor é pedreiro. Temos sonhado com a organização de um lar pequeno e modesto, sob a proteção da divina providência. Ou seja, o sonho dela era casar. Poderemos aguardar a aprovação. Agora você vê, a Ismênia tinha sofrido pra caramba lá, né? E já tá sofrendo de novo, veio pobre de novo, né? Ô dó. Ela não tem sorte. A Ismênia tá no sal, hein? Eu vou te falar uma coisa, tá osso. Cipriana estampou na fisionomia suma ternura materna e considerou: como não? Teus desejos são justos e santificantes. Nicanor terá nosso amparo. E tuas esperanças, nossa viva contribuição. Esperamos, porém, algo de teu concurso. Em que eu poderia servir-vos, eu, mísera serva que sou? A diretora não prolongou a conversação, pedindo-lhe tão somente: vem conosco. Então, assim... Toma lá da cá, né? Vou te dar uma ajudinha aí, mas você vai ter que ir. Mas já pensou, você tá dormindo, tá numa noite lá de sono, chega um espírito todo luminoso. O que você tá querendo? Vim aqui, eu te concedo um desejo. O que você vai pedir? É o gênio da lâmpada. Os 6 números da Mega Sena, por favor. Por favor. Pra ela, não, eu vou te dar, mas eu quero um negocinho aí, uma coisinha aí, vem. Eu termino já a pergunta 4, né? Quando ele fala do... Termina 4. Que Cláudio não poderia se ausentar, né? Que ele não, na verdade, pelo no comecinho logo, né? Que ele não estava muito agarrado ali aqueles erros ali. Eu acho que ele estava tão impregnado daqueles ambientes que, vamos dizer assim, que ele ficou como se fosse numa câmara de descontaminação, né? Para que ele pudesse, aos poucos, se ambientando em novos ares. Mas é que é o que o Alexandre falou mesmo, quer dizer, a crosta é menos pior do que o lugar onde ele estava. Exatamente. Então ele precisava se despojar um pouquinho daquele ambiente que ele estava para ele poder ser encaminhado à reencarnação, né? Eu imagino. Mais um termo.
Eu imagino que assim, se ele fosse encaminhado em reencarnação de imediato, ele talvez reencarnasse defeituoso, com alguma coisa que não seria legal. Então, ele precisava, vamos dizer assim, dar uma limpadinha no perispírito dele para ele poder ser encaminhado no processo reencarnatório com relativo sucesso. Ele podia vir demente, mas ele ia adiantar o quê, né? O cara vinha sem poder. Sim. Mas tem mais um termo aqui para crosta, ó, educandário da carne. Ó. Educandário da carne. Putz. Aí a quinta questão: como foi o reencontro de Cláudio e Ismênia com o amparo espiritual da irmã Cipriana? Ela chama, né? Vem conosco. Em seguida, com grande surpresa para mim, Cipriana cobriu-lhe o rosto com um estreito véu de substância semelhante a gaze, para que lhe não fosse dado ver as impressionantes paisagens que deveríamos atravessar. Sentada por nós, dentro de pouco, a moça ajoelhava, curiosa e enternecida ante o meu avô, que, ao enxergá-la, prorrompeu em exclamações e que ressumbrava ansiedade. Ismênia, minha irmã, perdoe-me, afagando-lhe as mãos contemplava o semblante humilde. Ela mesmo insistia, tomado de evidente espanto, com a mesma tristeza no dia em que a expulsou, que fez, porém, para ser hoje mais jovem e mais formosa. Como a visitante guardasse silêncio, confundia e iria aflito. Diz que me perdoa. Diz que me perdoe, que esquecerá o mal que te fiz. A essa altura, a inopinada entrevista, Cipriana interveio, dirigindo-se a ela, interrogando: nunca soubesses em família que a tua bisavó teve um irmão? A jovem não se deixou concluir, perguntando por sua vez: que expulsou de casa? Sim, minha mãe já se referia a esse passado distante, acrescentou, melancólica. Não o reconheces? Tornou afável a benfeitora. Não te recordas? Nesse instante, o velhinho interferiu, excitando-lhe a memória. Ismênia, sou eu, Cláudio, teu desaventurado irmão. Depois é a sexta, não? Isso, Aí ela não estava entendendo bolhufas do que estava acontecendo, né? Uhum. Quem é esse homem aí que está falando que chamando de Ismênia? Quem é essa Ismênia aí? É mesmo, estava difícil para ela. É que ela ainda ela estava com a personalidade da nova reencarnação, né? Então ela não estava entendendo porque ela não tinha recordado, não estava se recordando, né, desse passado, né? Que até ele fala que fez, porém, para ser hoje mais jovem e mais formosa. ele a reconheceu, mas ela, como estava encarnada, ela já tinha esquecido esse passado, né? Verdade. Aí vem a sequência sexta, né? Cipriana com irradiações magnéticas provoca a imersão das memórias de Ismênia para que reconhecesse seu irmão de vida passada. Seria útil que todos pudessem se lembrar de suas vidas anteriores sem um controle útil? Independente do texto, a resposta é não, né? Porque se você não tem uma interferência, né, que um objetivo em fazer esse retorno aí, para que fazer, né? É o que a gente sempre fala, o benefício do esquecimento, né?
Por que você vai voltar, como ele diz aqui, né, lembrar de vidas anteriores sem um controle útil? Sem alguém estar monitorando isso aí. Você, né? É porque ali naquele momento ela estava sendo amparada pelas pessoas que estavam ali a rodeando. A gente sabia o que estava fazendo, vamos dizer assim, né? Vou fazer porque vai ser bom para ela, mas... Então ele diz, né? A jovem não sabia como interpretar aquelas evocações, mas nossa diretora, cingindo-lhe os lobos frontais com as mãos, a envolvia-lhe em abundantes radiações magnéticas, insistia meiga, provocando a imersão da memória em seus mais importantes centros perispíriticos. Revê o pretérito, minha amiga, para bem servirmos a obra divina. Para bem servirmos a obra divina. Notei assombrado que algo de anormal sucedera na mente da jovem, porque seus olhos, dantes doces e tranquilos, se tornaram dilatados e inquietos. Tentou recuar ante a súplice expressão de meu avô, mas a energia de Cipriano a conteve, evitando-lhe a expansão dos impulsos iniciais de medo e de revolta. Agora sim, lembro-me, gemeu aterrado. Nossa instrutora então libertou-lhe a fronte e, indicando o enfermo, exclamou em tom comovedor: "E não tens piedade?" Alguns segundos de expectativa rolaram pesadamente. Contudo, o amor, sempre divino na mulher de aspirações elevadas, triunfou no olhar enternecido de Ismênia, que, plenamente modificada, se abraçou ao doente, exclamando: "Pois és tu, Cláudio, o que te aconteceu?" Traçou o ancião largo comentário de suas penas, referiu-lhe as faltas passadas e falou-lhe mais lúcido e contente do conforto que a reaproximação lhe conferia. Ela conservou muito tempo de encontro ao peito, fazendo-lhe sentir sua imensa ternura, sua dedicação e entendimento sem limites. E aí, né? Depois vem a 7. Você vê que, apesar de tudo, ela acolheu ele depois de tudo que ele fez para ela, a vida miserável que ela levou. Sim. Ela acaba o amparando, quer dizer, ela era uma pessoa boa, né? Sim, por aí a gente já conclui que ela realmente estava à frente dele. Nossa, e que frente! Você vê que aí a energia da Cipriana que manteve o negócio equilibrado, né? O harmônico, sim, né? Porque ela já estava começando a se revoltar com aquela... Aí a gente pensa, né? Pô, se a gente começar a pensar e ter noção do que aconteceu lá, a gente vai ser um bando de revoltados aqui. Sim. Principalmente que a gente sabe que tem pessoas ao nosso redor que tem muita ligação com a gente. Então, imagina. Com certeza. Quero não quero não. Relações boas e ruins, muitas vezes, né? Sim. Os dois de tudo, né? Então tem aquela pessoa que se não tem afinidade, que minha química não bateu o ar dele, ou, enfim, vice-versa, por aí vai. Ou seja, tem um propósito, né? Tem um propósito. Porque ele fala, o amor, sempre divino na mulher de aspirações elevadas, triunfou no olhar enternecido de Ismênia. Mas ela estava indo num caminho totalmente diferente, né? Se ela não tivesse sido amparada ali, de repente ela podia ter uma outra reação, né? Por isso que ele fala, sem um controle útil, não, de jeito nenhum. Não quer não. Por isso que, assim, a gente só lembra de coisas do passado quando tem alguma utilidade. Eu lembro quando eu tive esses 2 sonhos dessa época antiga, porque na época eu ficava perguntando, né, por que eu vim nascer nesse fim de mundo que é esse Brasil? E aí a resposta é essa, eu vim nesse fim de mundo que é para não me meter nas mesmas confusão do passado, né? Verdade. Então sempre tem uma utilidade, a gente só recorda do passado para algum fim útil. Só por curiosidade, eles não vão deixar você ver. Por isso que eu não quero saber de regressão, não. Tem uma cunhada que ela faz regressão. Quer fazer regressão? Eu falei, eu? Não. Mas vai te ajudar. Eu falei, não vai, não. Deixa pra lá. Eu já sinto que não vai me ajudar, pô. Meu feeling é que não vai dar certo, pô. Nem é bom olhar, né?
É bom olhar. Então, igual esse passe lá, o resultado do passe lá, eu fiquei, cara, bom, mas pelo menos, né, eu tenho que isso aconteceu e com certeza deve ter acontecido de alguma forma, mas eu não tenho, hoje, né, nessa encarnação que eu estou fazendo, eu não tenho nenhum tipo de sentimento nessa direção. Isso eu tenho pelo menos consciência, né? Mas foi Consciência. aonde? Foi aonde que você fez esse... O 3B, P3B, né? Lá aí Não, é que centro. aí no centro, aí no já. No Já? Jazz? É? Mas você assistiu Não, porque você vai para a sala, você entra no meio dos médios e tal, daí eles fazem a avaliação, etc. E a resposta vem na outra sessão. Ah, tá, mas você não escutou o médico Não. Entendi. Mas passaram isso para você na... Passaram. Eu acho meio complicado passar esse tipo de coisa. Eu, por exemplo, não passaria. Sim, mas vem um relatório, eu acho que esse é o procedimento dentro do P3B, eu só fiz esse. Eu não sei se existe, Então, mas esse tipo de fala não se deve fazer pro assistido. Sim. A pessoa chega a pessoa já chega morrendo de medo no centro. Fala, você foi um assassino de vida passada, o espírito tá querendo te matar. A pessoa entra em parafuso. Sim, provavelmente sim, mas tá. Aquilo que eu falei, se eu fiz isso, fiz, tá? Se a gente considerar toda a humanidade, muito provavelmente eu devo ter passado por esse estágio. Mas hoje, o meu sentimento, dentro do meu espectro de vida, com 63 anos para 64, eu nunca tive esse sentimento em tirar a vida de ninguém. Mas quando você passou por isso, você já fazia escola? Ou foi antes? Não, já fazia escola. Já fazia escola? Já adiantava. Foi na época que tinha os tratamentos lá, eu passei pelos vários... Mas, de qualquer forma, não é... Não, negócio meio, Você já pensou, pô, eu mandei, pô, se eu entrar em parafuso agora, entendeu? Mas é aquilo que eu te falei, tá? Aconteceu, muito provavelmente, dentro da história da humanidade, não custa nada de eu ser um espírito do mal, lá atrás. Eu entendo perfeitamente. Nenhum de nós três aqui deve ter sido anjo no vida passado. Sim. Mas o médium, o trabalhador da casa, não pode fazer esse tipo de fala com o assistido. Ele tem que filtrar a informação passada para não ser traumatizante para o assistido. Isso aí, para mim, é algo que eu acho que fugiu do filtro lá, viu? Não era para ter sido passado dessa forma. Porque não, veio por escrito. Na outra sessão que você fez. De qualquer forma, não pode fazer isso, uma revelação nesse nível aí. Sim. Que é perigoso você, de repente, o assistido, ele de repente, ele pirar, porque... mas é verdade. Se você reencarna e você esquece tudo que você fez na vida passada, justamente para não atrapalhar a sua encarnação atual, não pode a pessoa chegar e falar isso para você. Você foi um assassino, você matou um monte de gente. Mandou uma... O Leonel não sentiu nada, ele só sonhou 52 vezes que tinha alguém querendo matar ele no sonho, né? O cara com a faca correndo atrás dele, outro vinha com o revólver. Acordava todo suado, por 52 vezes, putz. Alfred Hitchcock lá. Mas, Cláudio, o senhor Leonel recebeu a informação que o plano espiritual definiu que ele é um cara cabeça, entendeu? Porque fora os 52 sonhos... Fora a ajuda psiquiátrica também, né? O remédio tá já preso, essas coisas assim. Fora as noites que eu acordei assustado. Fora as noites que eu acordei assustado. Fiz terapia há 4 anos, também tá já preta, mas tá tudo bem agora. Fora as noites, os psicólogos que eu já gastei, os psicotrópicos que eu já tomei, fora isso. A porta do Jaffa tá fechada, pelo amor de Deus. Vê se tem alguém me esperando lá. Ai, meu Deus.
Rapaz, mas sinceramente, cara, eu não sei, eu tenho um sentimento assim, cara. Apareceu um cara, porra, da minha frente agora, não, eu vou te matar agora. Não, mas não podia. Me desculpa, Miguel, você dá para esclarecer o porquê, pelo menos? Dá para saber por quê? Eu estou no trabalho e esse tipo de informação é dada na Câmara, eu não posso transcrever a ficha da pessoa para essa informação. É complicado. Mas é assim mesmo, cara, assim, dessa forma. Aqui foi falha do controle de qualidade lá. Viu? Aquilo que eu falei, eu não tenho... Aí você entra na Câmara e fala assim, graças a Deus eu informação. Graças a Deus eu não me lembro disso. Agora, se realmente aparecer alguém para mim e falar, não, porque você está devendo, amigão, você me desculpe. Sinto muito, mas já fui o que não presta, vamos dizer. Mas, hoje, graças a Deus, não tem esse tipo de sentimento. Nunca me passou pela cabeça esse tipo de coisa. Então, eu tô achando que você foi mafioso, hein? Hã? Você tem italiano na família, não? Pernacchio, poderoso chefão. Todo mundo tem italiano no Brasil. Português, italiano, então uma mistura. Negro. Eu acho que tem negócio de máfia na tua vida aí. Você mandava metralhar os caras lá. Mas eu vou avisar lá quando eu passar no P3 é o seguinte: quando aparecer alguma coisa, não precisa falar, não. Eu sou muito sensível, vou buscar logo um terapeuta lá, pô. Fazer uma regressão aí. E ver se tem alguém na porta me esperando. Dá uma olhadinha para mim lá que eu vou sair. Dá uma olhadinha lá que eu vou sair. Deixa eu tomar meu gadernal antes, peraí. Porque tem pessoas... Eu, por exemplo, não me impressionaria se me falassem isso. Mas tem pessoas que se impressionam, fica abalado com esse tipo de notícia. Por isso que ela não pode ser dada, esse tipo de informação. Tem pessoas que não têm esse filtro, né? Então, se você não tem esse filtro, é difícil. Você pode entrar em parafuso realmente. Pô, o cara vai se autocondenar. Fala, putz, que eu fiz isso? Bom, eu tenho esse sentimento de, graças a Deus que eu não me lembro. Né? Então, se acontecer alguma coisa na minha vida que é para esse resgate, que seja, fazer o quê? Mas o meu sentimento hoje nunca me passou de cabeça de eu ter essa mesma atitude que eu tive lá atrás. Entendeu? Hoje, graças a Deus, não. Mas... Então, vamos lá. Sétima questão. De que forma Ismênia auxiliará na reencarnação de Cláudio? A última aí? A 7. Quando parecia perfeitamente reconciliado, Cipriana abeirou-se dela e considerou: minha irmã, estimaríamos receber a tua promessa de auxiliar o nosso irmão Cláudio no futuro próximo. Cooperarás conosco em favor dele, recebendo-os nos braços abnegados de mãe, se a lei divina autorizar o seu matrimônio? Teu matrimônio? Reverente, dando-me a conhecer os tesouros de uma existência singela e humilde na terra, a visitante exclamou: se o céu me conceder a felicidade de algo construir em benefício de Cláudio, esse benefício será feito a mim mesmo. E se algum dia eu receber a aventura conjugal, será nosso primeiro e bem amado filhinho. De antemão sei que Nicanor se regozijará com meu compromisso, contemplando enlevada o desditoso prisioneiro das sombras prometia. Partilha-nos a vida pobre e honrada, conhecerá as alegrias do pão, filho do suor, com a proteção divina, e olvidará com a nossa companhia as ilusões que por tanto tempo nos separaram, evitando deliciosas singelezas
evidenciando deliciosa singeleza no coração, projetava em êxtase. Será o pedreiro feliz, será um pedreiro feliz comunicador. Abençoará a luta digna que atualmente bendizemos. Como chorasse comovida, Cipriana abraçou-a também, tocando no coração e os olhos úmidos, assegurando: bem-aventurada sejas tu, querida filha, que compreendes conosco o celestial mistério da mulher nobre, sempre disposta à maternidade sublime. Mais alguns minutos decorreram em salutares entendimentos e, quando o sol engrinaldava o horizonte de tonalidades diamantinas, de novo estamos no modesto aposento de Ismênia, ajudando-a a retornar ao aparelho fisiológico e a olvidar a ocorrência que vivera junto a nós, na esfera do espírito. Acordou no veículo pesado, experimentando ignoto júbilo. Tinha a mente refrescada de ideias felizes. Tive a nítida impressão de que tornava a maravilhosa romagem cujas minúcias não conseguiria precisar, sem saber como guardava naquele instante a certeza de que casaria e de que Deus lhe reservava ditoso porvir. Quem poderia definir-nos o conhecimento e admiração daquela hora? Meus companheiros abençoaram-na e eu, por minha vez, despedindo-me dela, comovidamente, ocultei-lhe à destra minúscula um beijo silencioso de profunda amizade e de indizível gratidão. É isso aí. Enfim. Mas dá para ver aí que tem o toma lá da cá, né? Eu vou te dar uma ajudinha e você vai engravidar e... Fechou? Fechou. Ele reencarnaria como filho dela. Como filho dela, isso. E ela realmente provou, mais uma vez, aí, desde que ela está nesse ponto, que ela está num nível realmente bastante elevado, né? De gratidão, de perdão, principalmente perdão, o que ela passou, né? Só para clarear ali, ignoto é desconhecido júbilo. Sim. E ignoto júbilo, lembra que você leu? É desconhecido júbilo. Uhum. E maravilhosa romagem, romaria, né? Romagem é romaria. Uhum. Ela acordou, né? Bem disposta, feliz, sem saber o porquê. Por quê? Eu acredito que seja o bem maior tenha sido para ele, né? Que finalmente vai conseguir uma maneira de recuperar o que ele fez de errado, né? E é interessante como é que, pelo jeito, tem o departamento de reencarnação rápida, né? Rapidamente já definiu o que ia ser, era uma coisa mais ou menos lógica, né? Ele voltar como filho dela, né? Sim. Mas já foi definido ali, já foi dito que ia ser com ela, já foi lá, conversou, já ficou tudo certo. Reencarnação expressa. Delivery. Tem umas reencarnações mais elaboradas, né? Mas essa daí foi... O que a gente viu lá do Segismundo foi bem trabalhoso, né? Isso aqui foi VaptVupt. Sim. E é como o Claudio falou, às vezes vai juntar, tem mais 5, então manda 5 para ela. Só uma. Tem gente querendo engravidar? Não, então bota nela mesmo. Ela já aceitou bota mais 5. O que eu achei interessante é que como eles acharam ela rápido, né? Pois é, né? Eles têm uma rede de informantes, né? O cara, você vê aqui no trechinho que ele fala? Como é que estava a Ismênia, né? Eles acharam ela em 90 minutos. 1h30 já voltaram com ela. Os emissários não se demoraram mais do que 90 minutos. É isso aí, ó. Brasil, Boas Novas.
Eu acho que eles implantam algum chip de localização da gente quando a gente encarna. Tipo GPS. GPS, isso. Tornozeleira eletrônica do além. Rastreador. A gente já vem com rastreador. Eu acho que tá mais para tornozeleira eletrônica mesmo. Mas é verdade. Mas para alguns casos é tornozeleira eletrônica mesmo. Literalmente. Tá aqui, né? Teu perispírito tá batizado, negão, já era. Você pensa que você pode fugir, não. Você vai ser encontrado onde você for. É isso aí, então. Encerramos hoje.